Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje você vai entender melhor sobre as suínas matrizes e por que algumas demoram para entrar no cio. Vamos receber o João Rodrigues, que vai dar dicas para estimular o sistema reprodutivo. Vamos discutir também sobre gestão de pessoas em época de isolamento social. A psicóloga Ana Maria Freitas vai dar dicas de como motivar a equipe que trabalha separada. Tem ainda as notícias, as curiosidades do setor e você aqui na tela do canal. Vamos começar agora! Avicultores da Indonésia vão abater quase 4,5 milhões de frangos e reduzir também o número de ovos para incubação em 7 milhões de unidades por semana. A ordem vem do Ministério da Agricultura do país, que não consegue mais criar políticas públicas ou conquistar mercados para estimular uma alta nos preços. Atualmente, o frango vivo na Indonésia está sendo vendido ao equivalente a 48 centavos de dólar o quilo, 3 vezes menos que o ideal para, no mínimo, cobrir custos de produção. Aqui no Brasil, a situação não está tão diferente, você sabe, né? O mês de agosto fechou com valorização de apenas 3,72% em relação a julho. Na comparação com agosto do ano passado, é maior, 18,18%. Vamos ver uma tabela aqui comigo que mostra essa curva de evolução do preço pago pelo frango vivo ao produtor rural. Veja aí que começa desde agosto do ano passado, quando se pagava R$ 3,30 o quilo, ficou ali durante 2, 3 meses na mesma média, até março, né? Baixou bastante esse ano ali por abril, maio, e aí veio subindo de novo. Até que agora estamos aí com uma variação mensal de 3,72%, tá a R$ 3,90. É um preço que parece bem bom, né? Afinal de contas, olha só como a curva, ela subiu. Mas o custo de produção aumentou entre janeiro e julho desse ano, os mesmos 18%. E aí a conta como é que fica? Vamos ver em outra tabela. Olha só como essa tabela agora mostra pra gente o real ganho do produtor, né? Quando em 2011 ele gastava R$ 1,92, tinha de retorno mais ou menos R$ 3,00. E assim foi acompanhando, né? Durante os anos, ficando cada vez menor. Perceba como ali em 2017 ele ganhava R$ 2,58, mas também, no caso, gastava bastante. Até que agora em 2020, o que ele ganha e o que ele gasta é a mesma coisa. Difícil, né? Agora o nosso assunto é gestão, porque durante esse tempo de isolamento social muita coisa mudou. Reuniões por vídeo, até atendimento técnico via vídeo, como nós mostramos aqui. E aí muita gente percebeu que o envolvimento da equipe não está igual antes, quando tudo era presencial. Como recuperar? Como melhorar? Sabe que aqui a gente te ajuda também nessa questão aí, né? Então a gente chamou uma psicóloga, a Ana Maria Freitas. Por favor, Ana Maria, muito obrigado por ter vindo. Muito bom. Uma das nossas primeiras entrevistas presenciais também. Isso. Não posso cumprimentar, né? Vocês sabem, mas por favor, fique à vontade. Entendi. Para a gente conversar. Obrigada. Hein, Ana Maria?
a gente quer dicas mesmo, né, nessa gestão, porque a gente fala aqui com muitos produtores, em granjas, em indústrias, né, muita gente trabalhando junta. Eles recebem muita gente nas granjas, os veterinários, os engenheiros agrônomos, extensionistas, que são aqueles que levam as informações das granjas para as indústrias que abatem, né? Então é sempre uma troca de informação muito grande, que agora acabou. Né? E aí, como é que a gente consegue ter esse envolvimento ainda, mesmo sem ver as pessoas? Ok, vamos lá. Não dá para começar a falar do assunto especificamente sem rapidamente tecer um cenário. Certo. Então, assim, antes da pandemia, nós já vínhamos vindo com uma movimentação bem diferente, né? Internet presente em todas as coisas, a tecnologia em todos os setores, e não é diferente nessa área, né? Então, a tecnologia é fortemente implantada e muita coisa mudando, muita coisa já sendo feita à distância, virtualmente, tecnologia, indústria 4.0, né? Enfim, várias coisas acontecendo. Mas já estava sendo difícil, né? Porque muita mudança ao mesmo tempo. E aí vem a pandemia. Um cenário nunca visto antes, então assustador, que a gente teve que, no susto mesmo, literalmente no susto, mudar vários procedimentos. E aí, de repente, de um dia para outro, a equipe vai para casa e nem volta, não dá nem tempo de pegar, né, umas coisas de escritório. Então, isso é uma realidade, não tem como. E a gente vem desde março, né, metade do mês de março, com essa história e aprendendo no dia a dia. Sabe, aprendendo a andar de bicicleta, ali pedalando, sim, caindo, né? E ela não parando. E desse jeito, não tem muito jeito. Então, assim, logo começaram, né, essas questões, e lives, o que faz, o que não faz, e a gente foi aprendendo um pouco, porque não dá para saber tudo, de como lidar com as situações muito, muito ímpares, né? Os próprios gestores, né, as pessoas que coordenam, chefes, coordenadores, seja lá o que for, que tem uma equipe, não sabendo muito bem como transferir essa forma de lidar com a equipe para agora eu não estou mais perto, né? Então, muita insegurança, então assim, uma coisa que do próprio gestor e agora. Será que ele está trabalhando mesmo? É verdade. Que hora está trabalhando? Que produtividade. Esse é um dos primeiros pontos, realmente, né? Você confiar na sua equipe. E, às vezes, nem só o gestor, mas o próprio colega de trabalho, sim, né? Será que ele também está fazendo trabalhando como eu? Tanto quanto eu, né? Então, isso foi uma coisa que sabe, presente uma outra em tudo, também né? Situação que até a gente viveu. Como estávamos... nós também passamos por isso aqui, né? Eu vinha só para o estúdio, mas trabalhava em casa. Mas como estávamos em casa... Cada um tinha mais ou menos o seu horário. Então eu começava cedo, o outro começava mais tarde. Aí quando eu queria acabar, ainda tinha um outro que estava trabalhando. Tem isso, tem que precisar combinar algumas coisas, né? Precisa ter um mínimo de um horário em comum, porque nós não estamos falando de países diferentes, né? O nosso fuso horário é o mesmo. Mas, então, a primeira coisa que foi forte é essa questão da confiança. Então, aqueles líderes que estavam acostumados a ficar ali controlando todo mundo, né? Sabe, no dia a dia, sofreu muito e ainda está sofrendo, porque assim, claro que existe, ok, o horário é 9 horas, tem que ter combinados, então assim, a comunicação é muito importante nesse momento. Então assim, se eu tenho uma equipe, olha, vamos preferencialmente trabalhar das 9 a tal hora, vamos fazer reuniões, então assim, uma coisa que a gente viu muito e que funcionou, que esses líderes, esses chefes, esses coordenadores, então assim, fala constantemente, tem uma disciplina para falar com a equipe. Então, por exemplo, com a minha equipe, que também aconteceu a mesma coisa, a gente toda segunda-feira, né, 9 da manhã, né, a gente reunia e conversava e fazia, então, combinava um pouco. É bom criar uma rotina também, criar uma rotina, uma disciplina, né? E não ficar tão enlouquecido nessa história. Será que estão trabalhando? Porque, assim, o que a gente percebeu e tem lido muito sobre isso, assim, que a produtividade, ela não diminuiu, ela não caiu, né? Por N motivos, sim, que não vale a pena estar, mas assim, não houve uma queda de produtividade. Então, é uma questão que é bem importante, essa pessoa, esse líder, esse coordenador de equipe, eu acho que é o momento dele trabalhar essa questão da confiança na equipe, da maturidade dessa equipe. Não tem como. Assim, às vezes até acabar conhecendo outros pontos desse pessoal porque, que ele nem teria chance. Né? Porque, por exemplo, muita gente foi... Porque assim, não é um home office normal, em condições boas, favoráveis. É um home office, né, um trabalho em casa, que ela é obrigada, e assim, sem ninguém para ajudar, os filhos ali tendo aula, então você está fazendo, tem que fazer na hora do almoço, para fazer comida, volta. Então, assim,
essa pessoa tem que também entender isso, quem é o líder, quem é esse cabeça. É verdade. Porque não é simplesmente eu estou das 8 às 18 disponível, eu tenho que parar para fazer almoço, porque não tem ninguém que faça almoço, ou pelo menos para encomendar o almoço, se for o caso. As crianças em aula para quem tem filho. Então, assim, há de se entender toda essa situação, acho que isso é primordial, eu preciso ter essa escuta, essa compreensão, né? Então, se for aquele chefe muito controlador, que quer, sabe, nossa, não, tem que entrar às 8, tem que sair a tal hora, ele vai sofrer muito mais e não vai ter resultado. Então, assim, precisa compreender isso. Então, estabelecer alguns novos combinados. Olha, vamos abrir, sei lá, vamos começar o trabalho às 9. E o que tem acontecido é isso. Às vezes, eu vou parar no dia para fazer o almoço, porque eu tenho filho para dar comida, sei lá o quê, mas, em compensação, eu posso estender mais. Então, é muito importante, nesse momento, que você combine. Olha, o que eu preciso para a semana? O que espera? O que eu espero de produtividade ou de entrega? Conseguir, e falando, dependendo da atividade, tem líder que fala todo dia com a equipe, isso vai depender de negócio para negócio, né? Sim. Todo dia de manhã a gente tem uma reunião de abertura, de repente uma área comercial precisa ser um pouco mais estimulada, tal. Então cada um vai buscar essa forma de lidar com a equipe. Mas assim, é importante isso. A questão da confiança, se ela estava meio abalada, precisa ser retomada, com atividades, com disciplina. E não só isso, mas assim, sexta-feira vamos fazer um happy hour. A gente tem feito muito happy hour. Oficialmente também nas organizações, online. sabe? Cada um na sua casa, mas descontraído, falando de alguma coisa, fazendo um jogo. Inclusive, a gente usou muito nessa época de pandemia, de fazer happy hours, em que a gente tinha algum jogo, alguma coisa para descontração, né? Então, a semana acabou, ufa, que bacana, estamos todos com saúde, trabalhando, né? Então, celebrar um pouco isso, né? Celebrar isso. Que também é uma forma da gente... Que é uma forma de engajar a equipe. E são atividades, vamos falar com o grupo todo. Hoje é possível com a tecnologia. Sabe né? que eu percebia também, Ana, até por outros colegas, outras empresas, que por estar longe, realmente talvez era a confiança. Tinha chefe que fazia reunião demais. Demais, exatamente. Porque daquele medo de que será que eles estão me trapaceando. Gente, não tem isso, porque a própria tarefa, você combina, tem que entregar o quê? É fácil de mensurar o que você tem que entregar no final do dia. Tem alguns negócios que é no final do dia. Pois é. Eu te dou, sei lá, X coisas para fazer no final do dia. Isso vai dizer mais. E além dessa até paciência de tu entender cada um, né, dos teus, da tua equipe, aí com o tempo, porque não é de uma hora para outra, não. Com o tempo entender também como é a entrega de cada um deles. De cada um deles, isso. E acabar percebendo se, olha, fulano precisa de mais tempo em casa. De mais tempo. Olha, Ciclano não, ele conseguiu ser mais ágil em casa. Isso, tanto virtualmente ou como presencialmente. Para esperar entender isso. Entender que as pessoas são diferentes. Então, assim, tem realmente funcionários que, assim, você faz isso, esquece, ele vai te entregar. Ele nem gosta que você fique ali o tempo todo acompanhando. E tem aqueles que gostam de um pouco mais de atenção. Tá bom assim, toda hora tá querendo um feedback. Então, essa pessoa realmente tem que perceber isso. Eu estou falando com quem agora? Né? Tem aquelas pessoas que nem gosta que fica muito atrás. Eu tenho que entregar que horas? Então, acho que isso é legal. Sim. Fazer novos combinados, assim. E também, outra coisa que é importante, esse líder, esse facilitador, seja lá o nome que seja, né? Ele não é super-homem, não é Mulher Maravilha. Então, ele também tem as suas preocupações, ele tem as suas vulnerabilidades. Legal. Pois é. Aí é legal a gente dividir, tanto eu, líder, tanto eu, como um colaborador, dividir até os problemas. Mas, olha, as preocupações. Hoje eu posso entregar um pouquinho mais tarde, porque os meus filhos precisam de uma ajuda no dever da escola. Sim, eu acho que não tem como negar isso. Não tem como você negar que você tem filhos em casa, você tem parentes que estão doentes, você tem preocupações. São muitas variáveis neste momento, né? É muito novo, a gente não tem um histórico de como fazer. Agora, o bom senso, né? Acho que a empatia, a perceber que a gente está num momento diferente, né? Que as pessoas são diferentes mesmo. É que você, por mais que você queira ser o forte, a pessoa que quer uma referência, você também tem as vulnerabilidades. Então, compartilhar isso. E às vezes até o compartilhar também nos aproxima, né, Aproxima, Ana? isso. É muito legal. E acho que é o momento de você conhecer mais a tua equipe, se você não conhece. Então, você pode falar com a equipe toda na segunda-feira, mas, sei lá, vamos escolher um dia na semana que eu vou falar só com você? Porque tem coisas que são da equipe, mas tem coisas que são só
eu e você. Então, faz um planejamento nesse sentido para ter uma rotina, porque como o dia a dia acaba engolindo o tempo, e a gente tem percebido que a gente tem trabalhado até mais, né? Nesse sentido. Então, ter uma agenda de conversas coletivas de todo mundo para dar uma animada na segunda-feira, por exemplo, e na sexta a gente fecha celebrando algumas conquistas da semana. Individuais também. Você pode abrir com o grupo, fechar com o grupo e nesse meio tempo ir fazer falando individuais. E passando com todas as pessoas, Olha, né? Acho que vale a pena. A gente deu isso. várias dicas, eu acho que renderia mais, porque eu e a Ana, como vocês perceberam, gostamos de falar bastante. E gostamos do assunto, Gostamos né? do bate-papo, né? Sobre Isso, comportamento. exatamente. Ana, muito legal, então eu te espero mais vezes. Estou à disposição. Será muito bem-vinda aqui no Obrigada. Canal Rural. Pode ficar aí, eu vou chamar o intervalo agora, então, e depois a gente fala como estimular o sistema reprodutivo das suínas matrizes. É um tema bem importante, fica por aí. Ligados integrados de volta na tela do Canal Rural agora para acompanhar a previsão do tempo e se planejar aí, porque estamos mais da metade da semana já, né? Então, Priscila Paiva vem aí. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quinta-feira para todos nós. E essa quinta-feira tem muita agitação na região sul do Brasil com a formação de um ciclone extratropical em alto mar, que vai provocar ventania e também granizo em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Dá só uma olhada aqui no sistema de baixa pressão, que está associado a uma frente fria. Portanto, em toda essa área vermelha do mapa, risco de tempestade com volumes de mais de 100 milímetros para o centro e norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. A gente observa que os volumes nos próximos dias também vão ser elevados em parte do sul do Rio Grande do Sul. Já o Paraná, a gente vê que o centro, norte e leste do estado não vão ser interferidos com a presença deste sistema. Portanto, os produtores podem preparar o solo para o plantio da nova safra, não vai ter problema, porque a chuva não vai alcançar todas as áreas do Paraná, tá certo? E a gente vê que depois, aqui nesse período do dia 8 ao dia 12 de setembro, a gente continua com a chuva no centro-sul do país, mas muito fraca entre o Paraná e São Paulo. Aí, mais para frente, de 14 a 18 de abril, com algumas instabilidades avançando pelo sudeste. E aqui eu quero chamar atenção para esse mapa, porque existe chance de geada no finzinho ali da sexta-feira, então, nas primeiras horas também do sábado, em parte do sul do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, vamos ter a entrada de uma massa de ar de origem polar com mínimas inferiores a 3 graus. Até amanhã. Muito obrigado, Pri. E a reprodução é um dos processos mais importantes da suinocultura. O número de filhotes que uma fêmea gera, por exemplo, é uma característica importante sobre ela. Por quanto tempo a fêmea reproduz também. Mas para uma matriz ser boa mesmo, o trabalho começa lá no início, você sabe, né? Com a mãe dela, que gera ela, depois quando ela nasce e como vive enquanto ainda é uma leitoa. Vamos ver na reportagem. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Na fêmea suína, o primeiro cio acontece aos 6 ou 7 meses de idade, mais ou menos, com algumas variações em função da genética e da nutrição. A partir daí, é interessante para o produtor que a cobrição aconteça na idade, peso e cio desejados. O processo de pré-cobrição pode ser facilitado com algumas técnicas e com o manejo adequado das fêmeas, já que fatores externos influenciam nas características reprodutivas dos animais. Situações externas podem estimular ou inibir o mecanismo neurohormonal que desencadeia a puberdade dos animais, fazendo com que o cio se manifeste nas fêmeas de forma mais precoce ou mais tardia. A exposição das leitoas aos machos pode acelerar a maturação sexual, induzindo ao cio e auxiliando os produtores no planejamento das cobrições. De acordo com informações da Embrapa, o ideal é garantir que as fêmeas possam ver e sentir o cheiro dos machos alojados. O contato físico direto pela introdução do macho na baia das fêmeas deve acontecer pelo menos durante 10 minutos a cada dia para garantir melhor estimulação e detecção do cio. O procedimento também é útil para checar leitoas que não exibem o reflexo da tolerância.
Outros cuidados que devem ser tomados na pré-cobrição são: evitar que as fêmeas se acostumem com a exposição ao macho por excesso de contato, porque isso dificulta a estimulação da puberdade e a detecção do cio. Deve-se utilizar um cachaço com um bom apetite sexual, acima de 10 meses de idade, dócil e não muito pesado. Também é aconselhável fazer o rodízio dos machos. Realizar a primeira cobrição no segundo ou terceiro cio, com idade mínima de 7 meses e 130 quilos. Se a fêmea entrar em cio e não apresentar idade ou peso para cobrir, mantenha o registro das informações para a utilização dessa leitoa dentro de 21 dias. Fornecer diariamente às leitoas 2,5 kg de ração de crescimento até 2 semanas antes da cobrição. A ração diária deve ser em 2 refeições, pela manhã e à tarde. 2 semanas antes da data provável de cobrição, fornecer às leitoas ração de lactação à vontade. É preciso estimular e observar o cio das porcas no mínimo 2 vezes ao dia, com intervalo mínimo de 8 horas, colocando-as em contato direto com o macho a partir do segundo dia após o desmame. Para as fêmeas que já atingiram maturidade sexual e já tiveram filhotes, é necessário fornecer ração de lactação à vontade ou pelo menos 3 quilos por dia, do desmame até a cobrição. É aconselhável agrupar as fêmeas por tamanho, seguido de banho com água e creolina para reduzir o estresse e as agressões, e manter um espaço ideal de 3 metros quadrados por fêmea. Vamos conversar com quem entende do assunto? Hoje é o João Vitor Facchini Rodrigues, é médico veterinário, já está conectado aqui com a gente na nossa sala de bem-estar animal. Bom dia, João. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Obrigado por ter vindo. Até antes da gente começar esse papo sobre estimular o cio, que é às vezes um processo importante, quando tem algo errado, vamos comentar sobre a vida mesmo da leitoa, né? Que durante toda essa vida ela precisa aí de alguns nutrientes, de um manejo adequado para se tornar uma boa matriz, né? Exatamente, Pablo. A gente deve sempre se atentar com a categoria leitoa dentro da unidade, porque ela é a futura reprodutora do plantel, certo? Então, existem particularidades que a gente deve se atentar bastante, desde a fase de crescimento desse animal, até mesmo na fase de preparação. Então, pontos como, por exemplo, a ambiência, o ambiente onde essa fêmea vai ser alojada, a nutrição fornecida para esse animal, a época do ano, pensando em sazonalidade, pode interferir um pouco em relação à expressão de cio dessa fêmea, e até mesmo a utilização de machos rufiões, que é extremamente importante para a gente estimular e diagnosticar a entrada em cio da fêmea. E tem um ponto que a gente sempre ressalta e sempre reforça, que existe a diferença entre a puberdade e a maturidade sexual, certo? Que nada mais é do que a puberdade é o primeiro cio expressado por essa fêmea, que vai ser influenciado por todos esses fatores que eu mencionei anteriormente. E a maturidade sexual é quando essa fêmea está apta à cobertura, ou seja, ela já teve mais do que um cio registrado, no caso 2, 3, ela tem um peso correto para a gente estar realizando a inseminação, como também a idade dessa fêmea. Ah, então tem isso também, e é bem interessante a gente até citar mais, falar mais sobre o assunto. Nem sempre o primeiro cio significa que ela está apta a ter os filhotes já pela primeira vez, né? É bom estar atento a isso. E como é que eu reparo que ela não está? Exatamente, Pablo. É sempre importante que a granja ela mantenha uma rotina de diagnóstico e estímulo ao cio diariamente, e todo o cio apresentado por essa fêmea seja registrado em uma ficha individual desse animal. Então, a fêmea, quando ela está apta a ser coberta, ela está madura, atingiu a maturidade sexual, significa que ela tem atingido pelo menos 2 ciclos estrais, ou seja, 2 cios apresentados dentro da unidade. E isso vai determinar e influenciar muito na vida reprodutiva dessa fêmea e no que ela vai expressar de nascidos totais em seu primeiro parto. Então tá bom, dicas muito importantes. Eu gostei muito desse nosso tema, viu, João? Pena que o tempo até é curto, eu ia perguntar mais. Obrigado por ter vindo hoje. Venha mais vezes, então.
Obrigado, Pablo. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, até mais. E agora, chegou aquele momento em que a gente conhece mais uma mudança ou evolução na produção agropecuária, graças ao trabalho de cientistas, agrônomos, pecuaristas, você aí também. É o quadro Criar é Ciência. Você já viu nos supermercados e restaurantes as carnes vegetais, né? Repare então como elas são feitas com ingredientes variados. Geralmente a base é a soja não transgênica, mas há muitos outros ingredientes possíveis, como o grão de bico, a ervilha, a beterraba, o trigo e até a jaca. O importante é atender o que esse público quer, não conter nada de origem animal, nem derivados de ovo ou leite. Muitos desses produtos prometem a suculência, a textura e o sabor da carne. E também são fontes de ferro, fibras, vitaminas e, claro, proteínas. Mas calma, não estamos dizendo para que você só coma agora esses produtos, que deve comer hambúrguer ou almôndega vegetal todos os dias. Existe um público que quer isso e deve ser respeitado. E, aliás, essas outras opções também têm suas características como gorduras e calorias. E aí você tem que ver o que faz bem para você. Ainda que possam ser consideradas opções nutritivas e saborosas, investir na variedade de alimentos é essencial. Espero que você tenha gostado, porque a gente fez um programa aí variado, com muita informação e bastante carinho para você. A gente se vê amanhã, hein? Tchau, tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.